Olá pessoal, me chamo Eduardo Sampaio, sou engenheiro civil, sou engenheiro de segurança e estou aqui para convidar vocês para a gente pensar um pouquinho nesse mundo do empreendedorismo. Como nós devemos fazer para empreender e esse empreendimento que cada um faz seja com sustentabilidade. Lembrando que a gente vai fazer o foco aqui, nós vamos focar naqueles que trabalham com pintura. A primeira coisa que a gente tem que partir é qual é o nosso objetivo. Por que nós estamos aqui? O objetivo da gente é formar profissionais que sejam multiplicadores e que esse fator de você conseguir multiplicar aquilo que você faz bem feito possa servir de alguma forma para ajudar a saúde, o meio ambiente e a segurança. Esses três pontos a gente não pode descuidar. Então, se a gente está falando de você que é empreendedor, você precisa prestar atenção nesses três pontos. O que eu devo fazer para cuidar da minha saúde como trabalhador? Porque isso é importantíssimo. O que eu devo fazer para garantir que o meio ambiente que eu uso, e o que é o meio ambiente, você pode pensar. Meio ambiente é o local que você está. Onde você está é o meio ambiente que você precisa preservar. E aí, o terceiro ponto, em relação à sua segurança. O que você deve pensar no seu empreendimento para garantir que a sua segurança traga saúde para você e para aqueles que precisam de você. Lembrando que no mundo que a gente vive, ninguém é sozinho. Nós precisamos de outras pessoas. Enquanto você sai de casa para trabalhar, tem alguém em casa esperando você voltar. Então, esse nosso objetivo dessa formação que nós estamos tendo agora é para que você continue com a sua saúde, que você cuide do meio ambiente e que você nunca esqueça da questão da segurança. Então, vamos lá. Nós vamos dividir em 3 blocos, tá? Esse primeiro bloco, a gente vai trabalhar com esses 3 questionamentos. Qual a razão para que nós possamos treinar os profissionais? Segundo ponto, o que é empreender com sustentabilidade? E quais são os passos que eu preciso seguir para que essa sustentabilidade ela possa ocorrer naquilo que você está fazendo? Claro que nós estamos focando naqueles trabalhadores que estão manipulando de alguma forma pintura. Então vamos lá. Nesse primeiro ponto, para tentar responder qual é a razão que nós precisamos treinar os profissionais. Eu coloquei aí 3 pontos que resumem bem isso. Primeiro ponto, eu preciso compreender a importância do meu trabalho. Todo trabalho é importante. O seu trabalho é importante. Aquilo que você desempenha tem uma importância muito grande para o ciclo que a gente vive nesse mundo que nós estamos fazendo parte. Segundo ponto, pensando na importância do seu trabalho, a gente precisa aprimorar as nossas técnicas para que essas técnicas tragam benefício para nós e para as pessoas que estão recebendo o serviço que você está prestando. E aí, no terceiro ponto, com esses 2 objetivos atingidos, a gente vai criar um processo comum para todo aquilo que você está desempenhando no seu trabalho. Respondendo o segundo questionamento agora, o que seria empreender com sustentabilidade? Coloquei uma frasezinha bem simples para que você pudesse entender o que é esse empreender com sustentabilidade. É a capacidade de criar meios para suprir as necessidades básicas do presente, sem que isso afete as gerações futuras. Normalmente se relaciona com ações econômicas, sociais, culturais e ambientais. Dá para que você consiga entender agora o que é essa sustentabilidade. Em outras palavras, o que você vai fazer agora é bom para você e para gerações futuras. Com isso, você está trazendo para você e para os seus aquilo que a gente conhece com o nome de sustentabilidade. Baseado em quê? Já que a gente está focando naqueles profissionais que trabalham com pintura. Eu preciso focar de onde nós trouxemos isso.
Então, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta vem trabalhando para encontrar as melhores soluções relacionadas à correta destinação das embalagens de tintas imobiliárias pós o seu consumo. Então, isso é uma preocupação da indústria de tinta. Você, como profissional, possa usar o material, mas depois que você usar, o que você deve fazer com ele? Para que, como a gente viu há poucos instantes, o que você faça seja marcante para você, para as pessoas que você está prestando serviço e para o meio ambiente do qual eu e você fazemos parte. E a partir de 2010, nós tivemos um amparo da lei, a Lei 2.305, onde se instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, com essa política, a gente precisa saber que destino correto nós vamos dar para esse material. Então, como fazer isso? Como nós podemos, no nosso empreendimento, cuidar da sustentabilidade quando você estiver fazendo a execução do seu trabalho? Eu separei aqui alguns passos. Primeiro passo e o mais importante deles, com esse a gente puxa os outros dois: evitar sobras e não desperdiçar. Por mais que você seja experiente, calcule direitinho quanto você vai usar de tinta. Calcule, você é experiente, você sabe, através de todo o tempo de trabalho que você já fez, não confie só na sua experiência. Não, olha a segunda parte também importante, e uma vai puxando a outra. Não chute, nem confie só naquilo que você está supondo. Algumas vezes, os empreendedores na área de tinta chegam num ambiente, olham para um ambiente, olham para uma parede e já calcula quantos metros quadrados tem ali. Eu sei que você sabe, mas não custa nada fazer a conferência daquilo que você vai pintar. Isso é essencial para você evitar desperdícios. Mas se você tem dúvida, você pode, por exemplo, entrar no site da Ikine e você verificar lá no atendimento ao cliente, você vai encontrar todas as referências de como fazer os cálculos corretos daquilo que você vai utilizar. E você sabe que hoje nós temos na palma da nossa mão, no seu smartphone, que todos hoje em dia têm acesso, você entra lá, procura no site da Ikine que você vai encontrar a maneira correta de você fazer o cálculo de tudo isso. Você vai estar fazendo algo que é até bom para a economia, porque você está evitando prejuízos. Porque você abrir uma embalagem, ela não pode mais ser trocada. Isso é importantíssimo para a gente poder relembrar na hora de quando nós estivermos fazendo o nosso empreendimento. Tá? Então, fez a conta certa, você já está contribuindo para a sustentabilidade do seu trabalho. Vamos para outro ponto. Utilizar tudo e se der, se sobrar alguma coisa, procura alguma forma. E aqui eu estou colocando uma das formas. Doa. Use a tinta até o fim. Isso ajuda bastante. Mas se você pensar um pouquinho e usar a sua criatividade e a experiência que você já tem, com as sobras, você pode misturar, e eu estou dando aqui um exemplo, você pode misturar qualquer cor que vai chegar ou a um cinza ou a um concreto. E com isso você vai poder utilizar em algum ambiente que der. Então você também está ajudando na questão da sustentabilidade. Mas vamos imaginar que não deu, que sobrou. No caso, não deu para fazer a mistura, sobrou. Procura fazer uma doação. Vá em algum local que esteja precisando de ajuda. Você pode conhecer uma escola do seu bairro que está precisando de uma manutenção, ou a casa de um parente seu que está precisando de uma mãozinha de tinta, e você vai lá e dá a sua contribuição. Fazendo essas pequenas coisas, a gente vai ajudando o mundo a ficar um pouquinho melhor. E aí, um ponto que quando a gente faz essa ação, você está fazendo o último item.
não deixe sobrar nada na embalagem. Não deixe aquele restinho de tinta. Aquilo não é saudável. Vamos para o terceiro ponto. Você tem que descartar as embalagens vazias. Então, você dá o destino correto para ela quando ela estiver 100% vazia. Qual pode ser o destino? Eu estou colocando aqui duas opções. As latas são de aço. E aço é 100% reciclável. Mas vamos imaginar que não dê para você reciclar. Tem lata que dá, se for plástico, muitas dão para reutilizar. Muitas dão para reutilizar. Fez ali a limpeza da lata e tem gente que usa para fazer outras coisas. Ou você pode ir para um centro de triagem. Aí é para quem tem algum ponto ecológico de reutilização. Aí você tem que procurar no site da prefeitura da cidade onde você mora. Se for Recife ou região metropolitana, você procura que você vai encontrar. Mas você dar o descarte correto. Isso também é sustentabilidade. E esse descarte das embalagens que devem estar vazias, estou colocando aqui em negrito um ponto que você não pode esquecer. Não jogue tinta pela pia ou nos canos. O tratamento de esgoto pode não reduzir a quantidade de substâncias tóxicas que tem naquele material. Então, o lugar da tinta é na superfície que ela foi feita para ser aplicada. O lugar da tinta não é no esgoto da pia e não é no cano ou na área de coleta fluvial, a água da chuva. Não é aí. Antes de você descartar, você deve deixar a embalagem vazia. E o último ponto é, aquelas sobras que você percebeu que tem lá nas tintas, aqui tem 4 exemplos de como alguns empreendedores, utilizando a criatividade, colocaram o resto das tintas em um ambiente que esse ambiente, olhe como ele ficou diferenciado. Veja as tonalidades de cinza que foi criado, só com as sobras. Então, nesse primeiro momento, lembre-se que você é um empreendedor, mas que o seu empreendimento deve sempre cuidar do meio ambiente. Aguarde um pouquinho, que nós daqui a pouco voltamos com o nosso segundo bloco, ok? Um abraço a todos.